Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Lá no segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5. Mesmo assentado como os irmãos estão, eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanharão. Versículo 1 ao versículo 19. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 19. Nos diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se dignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação.
Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um pequeno presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. E instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, eu também me tenha que se encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, e amigos que se encontram aqui nesta noite e que estão me ouvindo nesta noite, a nossa mensagem desta noite tem como tema o seguinte: cura para os males escondidos. Cura para os males escondidos. Nem tudo o que reluz é ouro. As aparências enganam. Coração do homem é terra que ninguém conhece. O ser humano é uma caixinha de surpresa. Esses e muitos outros ditados refletem a realidade humana que está escondido dentro de cada um de nós. Muitas vezes, e apesar de mostrarmos um belo tipo de pessoas para as outras, muitas vezes mostramos um título e até mesmo uma aparente santidade, nós ainda temos nossas chagas que precisam ser tratadas. E somente o Espírito Santo do Senhor, como diz o salmista no Salmo 139, Ele é o único que sonda e conhece totalmente o nosso interior. Somente Jesus também nos conhece, como nós somos por trás da capa que muitas vezes existem na nossa vida. Jesus, Ele penetra o mais oculto
dos corações. Jesus vai até os locais mais cavernosos e sombrios da nossa alma. Encontramos aqui nesse texto bíblico dois homens distintos, dois homens poderosos. De um lado, Naamã, um homem forte, respeitado, famoso, vitorioso, cheio de prestígio, temido pelos seus inimigos, arrogante, orgulhoso, cheio de empatia, cheio de soberba. Um homem cruel, invasor de terras, saqueador de casas. Nos nossos dias podemos dizer, um terrorista. Um homem respeitado pela sua força e pelas suas empreitadas vitoriosas. Porém, um homem totalmente leproso. Um homem temido com a sua armadura, mas um homem totalmente desgraçado debaixo da sua armadura. Um homem respeitado pela sua posição social, mas ao mesmo tempo, quando tirava a sua armadura, um homem desprezado, um homem condenado à morte porque era leproso. Por outro lado, nós podemos ver também no texto, encontramos um homem chamado Eliseu, o sucessor de Elias, forte, poderoso, respeitado em toda a academia profética de Israel, temido pela sua seriedade e a sua fidelidade ao Deus vivo. Um homem operador de sinais e maravilhas, um homem totalmente submisso à voz do Deus de Israel, corajoso, não temia os homens, mas obedecia os desígnios de Deus. Um homem santo diante do Senhor. Um dos melhores e mais proeminentes profetas que já passaram por Israel. Esses dois homens fortes, são alvos do poder de Deus. Eliseu, o transmissor do poder de Deus, e Naamã, o receptor do poder de Deus. Deus levanta o profeta Eliseu para operar um milagre gracioso e imerecido na vida de um homem que deveria ter seu orgulho quebrado pelo poder e pela misericórdia de Deus. Esses dois homens se cruzam em estratégias e motivações diferentes. Eliseu para cumprir a vontade de Deus, e Naamã desesperado, buscando uma resposta, uma solução para a cura da sua enfermidade. E como nós vemos aqui no texto, Deus não se importa com posição social, Deus não se importa com status, a fama ou mesmo dos orgulhosos. Ele penetra, Ele cura os males que estão debaixo de toda a capa humana.
Deus penetrou debaixo da armadura de Naamã e mostrou quem ele realmente era a Naamã. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, amigos e amigos que me ouvem nesta noite, Deus quer penetrar debaixo de nossas armaduras e apontar para cada um de nós as chagas que estão debaixo das nossas armaduras ou da nossa armadura humana. E conforme o texto que acabamos de ler, o que é que podemos aprender com esse texto? O que é que Deus requer de cada um de nós? E eu quero destacar, pelo menos nesta noite, 3 verdades aqui nesse texto. Primeiramente, Ele quer que reconheçamos que o remédio ou a cura para os nossos males escondidos vem tão somente dele. Quando nós lemos aí no versículo 1 ao versículo 8 deste capítulo 5 aqui do texto que lemos, nós vimos que era um tempo de guerra, de guerras e invasões. Os sírios levam cativo uma menina de Israel para servirem a mulher de Naamã. E essa menina cativa aponta para o seu dono de onde viria a cura para a sua lepra. Naamã, mesmo orgulhoso, se interessa em conhecer esse caminho. Naamã não conhecia a Deus, mas foi apresentado ao profeta Eliseu, que o levou a conhecer quem é o único Deus verdadeiro. Onde existe o verdadeiro Deus? Só em Israel. E é uma coisa interessante que nos chama a atenção, amados irmãos. Nós vemos essa menina na casa de Naamã. Ela sabia que Naamã, seu senhor, era um leproso. Certamente ela mostrou a Naamã as curas realizadas por Eliseu. E Naamã acredita no testemunho daquela escrava. E eu preparando esta mensagem aqui, veio o seguinte pensamento: é impressionante a disposição de um homem importante em acreditar no assunto de uma pessoa, de uma menina tão inferior a ele. Um homem que somente dava ordens, agora recebe uma orientação de uma simples menina que conhecia o verdadeiro Deus de Israel. E o que é isso? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, amigos e amigos, muitas pessoas nos nossos dias estão como Naamã, demonstrando-se bem exteriormente, mas estão cheias de feridas por dentro. Mas para ser curado dessas feridas que estão dentro dos nossos corações, é preciso primeiramente renunciar à aparência externa e mostrar a sua verdadeira condição diante de Deus. Nós devemos, amados irmãos,
como um paciente doente, que não tem vergonha de mostrar suas feridas ou sua enfermidade para o médico para ser tratado. Nós, seres humanos, nós temos e devemos fazer a mesma coisa diante de Deus. Quem nunca aqui ficou enfermo fisicamente? E quando você vai para um médico, você não pode esconder nada do médico. Ele vai perguntar qual é a sua enfermidade, o que é que você está sentindo. E seja qual for o local, você tem que, na verdade, perder a vergonha e mostrar tudo para o médico para tratar a mim e a você desta enfermidade. Foi isso que Naamã fez. Ele se dispôs a ir para o profeta de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, nós temos chagas espirituais que precisam ser tratadas por Deus. Nós temos chagas existenciais que precisam também serem tratadas por Deus. Nossa solução não vem ou não pode vir do braço humano, mas essa solução só vem do Senhor. O remédio para as nossas feridas escondidas vem do Senhor. Ele vai além da nossa armadura. Ele enxerga além da capa da posição social, da religião, da família, enfim. Com Deus não adianta disfarçar, porque Ele está vendo o que há dentro de mim e dentro de você. Devemos reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Ele quer, amados, que reconheçamos que o remédio, a cura para os nossos males escondidos, vem tão somente dele. Senão morreremos enfermos espirituais. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite: você já reconheceu ou reconhece a sua enfermidade que há dentro, lá na sua alma? Você, como eu falei aqui, já se abriu, já mostrou a Deus totalmente quem você é, o que realmente você é. Aparentemente, para as pessoas, você pode parecer que é uma boa pessoa, mas Deus conhece a mim e a você, quem somos nós. E Deus quer que reconheçamos que, para as chagas escondidas, a lepra espiritual que há em cada um de nós, só Jesus Cristo é que pode curá-la. A lepra aqui, naquela época, Naamã já estava condenado à morte. Assim como a lepra, a doença que matará muitos e serão jogados no inferno se não reconhecerem se Jesus Cristo como Senhor de sua vida, morrerão também espiritualmente. Só Jesus é que pode nos curar da lepra espiritual, do pecado que há dentro de nós, porque foi para isto que Ele veio morrer numa cruz do Calvário, para que reconheçamos
que só Ele, por intermédio dEle, é que podemos ter a vida eterna. Nós não temos mérito nenhum. É pela fé no Filho de Deus que nos livramos da morte eterna. Se você não reconheceu ainda a lepra que há dentro de você, reconheça hoje. Abra seu coração e diga: Senhor, Tu estás vendo o que há dentro de mim. Cura esta lepra. Salva-me, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. É isso que Deus quer que reconheçamos. Que só Ele é o remédio ou a cura para os males ou as feridas que há dentro da nossa alma. Mas em segundo lugar também, Deus requer que cada um de nós nos humilhemos diante da sua presença. Naamã era um homem tão orgulhoso que Deus resolveu quebrá-lo. O profeta não o atendeu pessoalmente, mas mandou um mensageiro lhe entregar o recado, com as instruções que ele deveria fazer: lavar-se 7 vezes no Jordão. O profeta nem se deu o trabalho de atendê-lo pessoalmente, porque Naamã, segundo a lei de Israel, Naamã era um homem impuro e a lei mandava que ficasse à distância. Era um homem leproso e a sua posição social não representava nada diante do Senhor. O Senhor o via como qualquer outro pecador, doente, enfermo, desde a planta dos pés até a cabeça. Está lá em Isaías capítulo 1, versículo 9. Agora, um homem coberto de chagas se nega a entrar no Jordão por acreditar que esse rio era impuro. E diz que em sua terra tinha águas mais saudáveis. Se dispõe a voltar revoltado e transtornado. Mas Deus usa um de seus servos para animá-lo e alertá-lo diante de algo tão fácil: mergulhar 7 vezes no Jordão. E aqui, amados irmãos, quero fazer uma aplicação para muitos. Quantas vezes Deus tem falado na sua palavra para pecadores apenas se arrependerem, se converterem, reconhecerem que são pecadores, mas muitos não querem fazer isso. A dureza dos seus corações, não querem se humilhar diante de Deus, acham que são bons. Mas Jesus Cristo diz lá no Evangelho de Marcos: bom só existe um, que é Deus. Nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Aqui está a dureza do coração de Naamã, revoltado, transtornado, primeiramente porque Eliseu não recebeu, segundo, apenas Eliseu diz: olha, ele quer ficar curado, mande ele mergulhar 7 vezes nas águas do Jordão e ele ficará limpo. Mas Deus é um Deus ainda muito misericordioso. Ainda usou um servo de Naamã e diz: meu Senhor,
Se ele pedisse algo mais difícil, o Senhor não iria fazer. O que é 7 vezes mergulhar nessas águas? O Senhor vai ser curado, Ele está prometendo. Para mostrar o tamanho do orgulho de Naamã. Mas Deus resolveu quebrá-lo. Alguém já disse que Naamã sofria de 2 enfermidades. Era o orgulho e a lepra. A primeira, o orgulho, precisava de cura. Precisava ser curado do seu orgulho, tanto quanto a lepra. E Deus quebra primeiramente o orgulho de Naamã, para depois assim curá-lo. E é assim que Deus faz com o pecador. Quem não se humilhar, quem não se quebrantar, quem não obedecer ao que Jesus está mandando, continuará leproso e morrerá eternamente. Naamã teve que descer da carruagem do orgulho e se lavar no rio prescrito pelo profeta. Como alguém, já comentando acerca de Naamã, diz: Naamã engoliu o seu orgulho e a lepra o deixou. Nós devemos engolir o nosso orgulho, para que a lepra que há dentro de nós, os nossos pecados, sejam curados, restaurados por Jesus Cristo. O versículo 10 diz: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Enquanto Naamã não se banhou 7 vezes, conforme foi requerido, não recebeu a cura completa. E alguém já disse que Naamã contava, mergulhou a primeira vez, mergulhou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e olhava ainda e não estava curado. A sexta não estava curado. Mas tinha que ser 7 vezes como o Senhor havia dito. Quando se levantou da água no 7º banho, sua pele foi totalmente restaurada. Teve que se submeter à palavra do Senhor. Não adiantaria se Naamã fizesse apenas uma parte do que foi pedido. Ele precisava cumprir totalmente a ordem para receber o milagre em sua vida. Em outras palavras, Naamã tomou um banho de obediência. E é isto que Deus requer de mim e de você. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça apenas a palavra de Deus e seja curado da lepra espiritual. Naamã estava acostumado a dar ordem para os seus subordinados. Como general, não recebia muitas ordens, a não ser do seu rei. Mas nesse ato, aqui, do profeta, precisou aprender a obedecer. Sua obediência seria indispensável para receber o milagre que tanto desejava. Meu amado irmão, minha amada irmã, todos que me ouvem, Deus requer de mim e de vocês obediência irrestrita,
submissão total à sua voz, à sua palavra. E isto custará, muitas vezes, abandonarmos, sabe o quê? O nosso orgulho. Vai custar muitas vezes a nossa presunção, para fazermos e obedecermos aquilo que o Senhor está nos mandando. Mergulhe no rio de Deus 7 vezes e experimente a cura para as suas chagas, que talvez esteja escondida. Eu não vejo, ninguém pode ver também talvez uma chaga escondida dentro de mim, mas Deus está vendo. Eu acho interessante que manda 7 vezes, né? E eu fiquei relutando. Por que 7 vezes? Perfeição de Deus. Quantos dias tem uma semana? 7 dias. Todos os dias se humilhe. Todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, se humilhe debaixo da poderosa, potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele lhe exalte. É todos os dias estarmos debaixo da poderosa mão do Senhor. Deus quebrou o orgulho de Naamã. Deus quebrou a presunção de Naamã. E é isto que Ele quer fazer comigo e com você. Quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa presunção, porque por natureza nós somos orgulhosos. Se dependesse de mim e de você, nós não queríamos depender de ninguém. Mas nós somos míseras criaturas, pecadoras, e precisamos da restauração da parte do nosso Criador. Esta é a segunda verdade. Ele quer que nos humilhemos diante da sua presença. Mas também há uma terceira e última verdade. Ele quer que nós o glorifiquemos. Veja o que é que diz aí. Versículo 15. Diz o seguinte: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. E o que foi isso? Naamã agora passa a glorificar a Deus. E Naamã agora vai assumir um compromisso público diante de todos com o Deus de Israel. Versículo 17. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo aqui, Naamã, holocausto, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã assume um compromisso público diante do profeta de Deus, diante de Deus. Esse teu servo agora, que adorava a outros deuses, este agora, que foi restaurado por ti, nunca mais adorará a outros deuses, senão unicamente a ti. Naamã assumiu publicamente sua fé no rei, no Deus de Israel. Pediu uma carga de terra,
para ter simbolicamente um lugar da terra santa para buscar ao Senhor. E prometeu abandonar todos os outros deuses pelos quais ele adorava. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, lendo assim por cima, parece algo fácil isso que Naamã fez. Imagine comigo o contexto. Para um general do exército sírio, seria muito grave deixar de servir aos deuses do seu rei para aderir agora uma nova fé e adorar outro Deus. Mas, diante do milagre que ele recebeu, em gratidão por sua cura, resolveu agora dedicar toda a sua vida ao Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o compromisso que devemos assumir com Deus deve ser o resultado da experiência milagrosa que um dia Deus realizou em nossas vidas. Pare e pense comigo. Se Jesus doou toda a sua vida por nós, o melhor que temos agora é oferecer e entregarmos nossa vida totalmente a Ele. Será que você que está me ouvindo nesta noite já fez isso? Jesus doou a sua vida para salvar, como diz o apóstolo Paulo lá em Timóteo, para salvar pecadores. E Paulo diz: pelo qual eu sou o principal. Será, amados, que custa nada entregarmos nossa vida a esse Senhor maravilhoso, que por amor deixou sua glória, se vestiu de pele humana para morrer, ser esbofeteado, ser zombado, ser cuspido, escarnecido? Será que você ainda pode rejeitar esse Senhor que se entregou por mim e por você? Se você não firmou um compromisso com Ele, Ele está te mostrando esta verdade. Naamã espalhou, creio eu, toda essa notícia para o seu país. E ele não podia esconder. Todo o povo conhecia que ele era leproso. Agora não veria mais Naamã com lepra. E certamente, como foi que você foi curado, Naamã? E ele foi o Deus de Israel. Esse Deus agora é o Deus que eu assumi um compromisso com Ele. Eu não adoro a nenhum outro Deus senão ao Deus de Israel. Naamã agora, totalmente quebrado, totalmente purificado, renovado, curado e restituído da sua saúde. Naamã agora glorifica a Deus, assumindo o seu compromisso com esse maravilhoso Deus. E Deus está falando para você que está me ouvindo nesta noite. Ele quer que você assuma um compromisso com Ele, na presença dEle e na presença do seu povo, como fez Naamã. Eu acho maravilhoso um homem quando é despertado espiritualmente por Deus. Os olhos
cai a venda que está nos seus olhos. A mente, ele passa a entender. E Deus lhes concede discernimento espiritual. Naamã passa a ter agora discernimento espiritual. Aonde, pastor? Versículo 18 e o versículo 19. Ele sabia que faltava alguma coisa ainda para rogar ao profeta de Deus. Veja o que é que diz o versículo 18 e o versículo 19. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor, ou seja, o senhor que ele servia, entra na casa de Rimom para ali adorar, era o Deus do rei Ciro, do rei da Síria, melhor dizendo, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que se encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Olha o discernimento agora de Naamã. E agora, profeta? Eu continuarei servindo ao rei da Síria. Eu vou continuar sendo um general. Mas todas as vezes que o meu senhor vai à casa do Deus Rimom para adorar, ele se encurva perante ele, e é necessário também que eu me encurve para que ele coloque a mão nos meus ombros e eu o levante. Ó meu Senhor, me perdoe esse pecado, porque quando eu me prostro, eu estou servindo apenas aquela autoridade, mas nunca adorando ao Deus Rimom. Olha o discernimento agora de Naamã. Um detalhe tão pequeno, para uma pessoa tão acostumada a rituais e cerimônias. Mas agora Naamã sabe que ele não poderia mais servir a dois senhores. Aquele general que se dignou de se banhar 7 vezes, agora é um homem totalmente submisso, interessado em obedecer e servir a Deus nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, para não pecar contra Deus. E chega na frente do profeta Eliseu e diz: eu sei que tu és o profeta de Deus, eu quero aqui explicar esse detalhe para ti. Me perdoe, meu Senhor, porque apenas eu estou cumprindo a ordem dele. Eu faço isso porque é o meu trabalho. Mas quando eu me abaixar, não pense que eu estou adorando mais a Rimom. Meu coração agora, minha vida agora é totalmente do Senhor, o Deus de Israel. Por isso, amados irmãos, Naamã agora recebe a resposta do profeta. Versículo 19. Eliseu lhe disse: vai em paz. Que resposta ele recebeu do profeta? E isso foi que aconteceu com Naamã. Naamã agora não vai voltar para casa como antes ele retrucava em não descer ao Jordão. Ele agora vai cheio de paz, da paz de Cristo. O homem ferido e sofredor volta agora para sua casa, com os olhos brilhantes, cheio de alegria, restaurado de corpo e alma. Não sentia mais as feridas no seu corpo. E ele agora seria aceito pelas pessoas. Poderia abraçar os seus familiares, poderia se aproximar dos seus amigos. E principalmente, ele agora serviria ao Deus verdadeiro. Por isso que a palavra de Deus diz, lá em Provérbios 28:13, o que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. O que confessa os seus pecados
e deixa, alcançará misericórdia. O pecado, amado, precisa ser confessado. Quem esconde o que há dentro dele nunca ficará em paz, ficará sempre confuso, não vai saber para onde ir, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que não se entregam a Jesus Cristo. O cristão não, quando recebe o perdão, a paz de Cristo, ele sabe por onde caminhar, e ele sabe agora para onde vai depois da sua morte. Ele vai descansar nos seios de Abraão, que é a figura do nosso Pai celestial. Mas aquele que não confessa os seus pecados e deixa e vive agora para Jesus, ele não sabe para onde vai. Você pergunta para ele: e você, quando morrer, para onde vai? Eu não sei, Deus é quem sabe. Deus sabe mesmo. Se você não se arrepender, se você não se converter dos seus pecados em vida, você vai para o inferno. É isso que Deus diz em sua palavra. Por isso que a palavra evangelho quer dizer as boas novas de salvação para o pecador. Por isso é preciso nos quebrantarmos na presença do nosso Deus. E finalizo dizendo o seguinte: a história de Naamã constitui uma ilustração clássica do Evangelho da Graça. Por ser comandante do exército sírio, ele era um inimigo de Deus, do povo de Deus. Humanamente, sua situação era desesperadora. Era impossível alguém solucionar o problema da sua lepra. Mas a graça de Deus alcançou a Naamã. Naamã teve que se humilhar e agir conforme a instrução da palavra do profeta de Deus. Por fim, lavou-se em obediência à palavra de Deus e se tornou um novo homem, uma nova criatura, com pele e coração renovado. É isso que Deus faz com o pecador, que se arrepende, que confessa, deixa seus pecados e se converte ao Senhor e passa a viver agora para o Senhor Jesus Cristo. Ele se torna uma nova criatura, um novo homem, com o coração agora também totalmente renovado. E é isso que Deus requer de você, que ainda não tomou essa decisão, que não tomou ou não assumiu este compromisso com Deus. Olhe para a vida de Naamã. Deixe seu orgulho, deixe sua presunção de lado, quebrante-se, humilhe-se na presença do Senhor. Faça como aquele publicano da parábola que foi contada por Jesus. Bote sua mão no peito e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Se arrependa, converta-se, porque o Senhor é rico em perdoar. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.